E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. E cá estamos no último relatório do Fiagro FGA11. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Leonardo Aguiar, sou investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho toda essa jornada aqui no canal Léo Investidor. Então, se você gosta desse assunto, já fica o convite para se inscrever aqui no canal. E de cara eu já destaco aqui 43% da carteira do Fiagro FGA11, né, que é um Fiagro mais do setor aí de cana-de-açúcar, está com rate, né, a classificação de risco aí A ou superior, né, A menos ou superior. Então, é uma carteira, ao meu ver, com boa qualidade de crédito, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de CRAs, né, Certificado de Recebíveis de Agronegócio, ou seja, dívidas do agronegócio. A gente ter as empresas com bom rate é muito importante. Então, 43% da carteira tem aí um rate bem legal. Aqui ele fala da terceira emissão, já foram alocados, né, 130 milhões em ativos alvos e os outros 11 milhões em alocações táticas. Tá? Então já colocou o dinheiro para trabalhar o fundo. Pagou aqui 11 centavos por cota, tá bom? Vai pagar agora em dezembro, né? Uma rentabilidade de 1,15% líquida. Lembrando que, pessoal, rendimentos de Fiagros e também de fundos imobiliários, o rendimento mensal são livres de imposto de renda, tá? Porém, tem que fazer a declaração anual de imposto de renda. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist que eu falo sobre imposto de renda. Eu vou deixar aqui no final do vídeo aí para vocês. Aqui eu destaquei algumas informações gerais. Eles têm mais de 19 anos de experiência aqui com agronegócio. Aí ele fala que o agronegócio ele exige um profundo conhecimento, pé sujo de barro, isso eu concordo, né? E eles dizem que tem esse conhecimento. O FGA está focado no setor sucroenergético, cana-de-açúcar, tá? Então nós estamos falando aqui de álcool, açúcar, né? E seus derivados também. Balanço auditado, não concentrado e busca aqui empresas grandes, né? Faturamento de 500 milhões a 1 bilhão de reais. Então dificilmente vai ter na carteira aqui do FGA empresas pequenas, tá bom? E aqui fala do objetivo do fundo, que é investir nos CRAs, como já falamos. Mas eu destaquei aqui, nós somos mais de 44.836 cotistas. Inclusive, eu sou cotista do FGA11. Se você também deixa aí nos comentários que eu quero conhecer os meus sócios. A rentabilidade mensal na casa aí de 1,15%, muito bom. Aí ele dá um panorama setorial, falando do açúcar e etanol, que é o carro-chefe aqui do fundo, né? Nós tivemos aqui uma safra elevada, um crescimento aí de 69 milhões de toneladas, tá? 13% em relação ao mês anterior, então vem crescendo. A produção do açúcar também está em ritmo forte, 4,5 milhões de toneladas com relação à safra anterior. E unidades em operação, nós falando aqui do Centro-Sul, de 125 nós estamos com 222 unidades. Inclusive eu destaquei aqui, a gente está aqui, a safra 2023-2024, aqui na casa de 222 unidades. Em outros períodos vocês vão ver que era menos unidades, ou seja, a gente vem crescendo. Agora, note que novembro, né, e dezembro vem caindo, vai caindo um pouco aí a produção. Eu destaquei também aqui a projeção para a safra, tá? 2023-2024. A gente vê que tem uma variação, né, em relação ao anterior à atual, uma variação positiva, tanto na moagem, tá, no mix, etanol também vem crescendo, etanol cana, em metros cúbicos, né? Então vem crescendo aí uma safra em relação à outra, né? Então isso é muito positivo também. Porém, os contratos futuros de açúcar, lá na frente, tem uma variação negativa. Então que o mercado já não está enxergando que vai entregar tanto assim lá para frente, tá? Então destaque aqui para a gente ficar de olho, né? Então uma redução aqui nos contratos mais curtos, já tem uma redução aqui de 5%. E aqui a queda se deve em boa parte aos rumores de maior produção do açúcar na Índia. Então a Índia é um player aí que concorre com o Brasil nessa parte de cana-de-açúcar, apesar que o Brasil é gigante, né, em produção de cana-de-açúcar. Mas tem a Índia aí competindo. Também menor quantidade de cana direcionado para o etanol. Vamos ficar um pouco atento, mas eu vejo que o açúcar, o etanol, eles cada vez mais vão ter demanda, né? O mundo vem crescendo, as pessoas costumam consumir muito, né,
praticamente boa parte da indústria usa açúcar na indústria de alimentos, álcool, então também álcool na parte de industrial, na parte de farmacêutico, na parte também de combustíveis, enfim, na parte química, né? Aqui está falando um pouco das incertezas do percentual de mistura de álcool e gasolina, mas ainda falando do açúcar, né? Ela permanece ainda acima da média histórica por tonelada, R$ 1.900 por tonelada, garantindo aí um prêmio legal para os produtores. Destaco também aqui os fertilizantes, né? Então foram importados cerca de 3,9. A gente importa bastante fertilizantes. E por que isso aqui é importante, né? Não só para cana-de-açúcar, como outras culturas, né? A gente depende bastante de fertilizantes e nós temos que ficar atentos aí com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós temos que ficar atento com a guerra agora de Israel. Israel também é um fornecedor de fertilizantes aí, é um player global também de fertilizantes. Aqui também interessa para a gente entender os preços dos fertilizantes, permanecem estáveis, isso na minha visão é bom, né? A ureia teve uma queda aqui de 6,3 em relação a 2022. Aí a gente tem aqui soja e milho, né? Soja e milho. Léo, por que soja e milho você destacou? Por que estou falando de soja e milho? A gente vai ver que na nossa carteira tem algumas empresas que também trabalham também com essa questão de soja e milho. Na produção, né, pessoal? Eles utilizam ali a terra. Então, em determinado período tem soja, em determinado período na mesma terra tem milho, tem a cana-de-açúcar. Então, eles vão fazendo esse aproveitamento aí da terra, tá? Tem empresas que estão na nossa carteira que trabalham com essas commodities, então é por isso que é importante a gente ficar atento. Então aqui ele fala que a semeadura, ou seja, o plantio da soja na região, né, centro-oeste aqui no caso, né, ocorre aí em setembro, dezembro. É importante que haja incidência de chuvas, né, para que as sementes se desenvolvam. Então aqui ele explica um pouco do ciclo operacional do milho e da soja. Eu destaquei aqui o fenômeno El Niño, né? Tem impactado bastante aí as culturas de soja e milho aqui, ó, sofrido prejuízo atraso por necessidade de replantio. Então também é importante a gente ficar atento, né? Aqui ele fala da CLC Agrícola, inclusive eu tenho a CLC Agrícola na carteira, é uma empresa listada na bolsa. Bom, mas eu não vou entrar a fundo nesse segmento não, tá? Vou focar um pouco mais aqui na nossa cana-de-açúcar. E aqui no comentário do gestor, ele fala que ele comenta sobre o ciclo de corte de juros, né? O Banco Central vem reduzindo a taxa Selic, isso não é novidade para ninguém, inclusive hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, quarta-feira tem a super quarta, que provavelmente vão reduzir ainda mais a Selic. Isso aqui é importante a gente entender, porque ela impacta diretamente a nossa carteira aqui no FGA 11, tá? O que acontece? Também o gestor destaca, os fundamentos fiscais de curto prazo vêm se deteriorando, tá? Então o Brasil precisa fazer a lição de casa na parte fiscal e não vem fazendo. Então isso deixa aí uma dúvida se vai continuar. Lógico, vai continuar caindo a taxa de juros, mas será que se o Brasil não conseguir cumprir as metas, vai continuar caindo? Como é que vai ser a inflação? Então tudo isso aí a gente tem que ficar de olho. Mas o que acontece, pessoal? A nossa renda, tá? Nós emprestamos dinheiro para as empresas financiarem, crescerem no agronegócio e elas pagam baseado no CDI, que está ligado à Selic. Quando essa Selic começa a cair, que é o que está acontecendo agora, a chance, né, de eles honrarem os compromissos é maior, então aumenta a qualidade do portfólio do fundo. Então, menor taxa de juros impacta positivamente na qualidade do portfólio do fundo. Este mês ele traz aqui um destaque de duas empresas, tá? Que nós tivemos uma grata surpresa. Tiveram uma classificação de risco por uma agência internacional. Então uma teve o nível A e outra teve o nível A-. Eu vou mostrar para vocês quais foram essas empresas, tá? Então a gestão quer manter o concentrado o crédito corporativo, então buscar empresas com saúde financeira para suportar os riscos, variações climáticas, tal. O que está ocorrendo hoje com a soja? A soja está sofrendo com as variações climáticas, então eles buscam empresas que, se tiverem algum impacto nesse sentido, elas consigam honrar os compromissos. Aí ele fala um pouco da meta aqui, que é a rentabilidade de CDI, aqui entra a Selic, né? Mais 3%. Eu destaquei aqui entre os três pilares, né, o prêmio de CRA, ou seja, das dívidas do agronegócio sem rate público. O que acontece? Eles têm uma estratégia, eles vão estudando as empresas por ter conhecimento, né? Então eles compram ali essas dívidas imobiliárias, essas dívidas do agronegócio dessas empresas. Essas empresas não têm ali
o rate, né? Não tem a classificação. No caso, quando elas conseguem essa classificação, elas acabam tendo valor, né? O seu papel aumenta no mercado. Então, foi o que aconteceu, tá? Então, há um ganho potencial, um ganho de capital. Foi o que aconteceu aqui com a usina Sonora, que eu destaquei para vocês, e a usina Itamaraty, a UISA, né? Ambas, né? A Sonora recebeu o rate A e a UISA recebeu o A-, tá? Da agência Standard & Poor's. Eu destaco aqui também que ele é o Fiagro listado com maior participação de ativos high grade. O que é isso aqui, high grade? Né? High grade e high yield. Né? High yield são ativos que estão na carteira que tem mais risco. High grade tem um risco um pouco mais controlado. Tá? Léo, tudo tem risco, Léo? Tudo, pessoal. Eu tenho risco de não terminar esse vídeo. Tudo tem risco, a gente não sabe, né? A gente tenta mitigar esse risco da melhor forma possível, através de diversificação, de ativos de qualidade. É o que vem fazendo os fundos imobiliários, é o que eu faço também na minha carteira, né? Eu compro diversos fundos imobiliários a fim de mitigar o risco. Se caso algum fundo tiver algum problema, eu tenho outros fundos que vão me ajudar, vão cobrir ali. Mas isso aqui é legal destacar, né? Como já falamos, 43% da carteira, né, tem esse rate aqui, essa classificação de risco ou superior. E aqui o gestor fala que neste mês fez uma alocação de 8,3 milhões na UISA e 10 milhões na Cibra, né? Ativos que já estavam na carteira. A alocação por taxa, a maior parte aqui da carteira está no CDI, está atrelada ali a Selic, né? E uma pequena parte, 1% aqui na inflação IPCA. A originação, a maior parte aqui é própria, não é de terceiros. O rate, como nós falamos aqui, a boa parte aqui estão sem rate, então a gente precisa olhar ali as garantias, né? Isso aqui é muito importante. Mas, né, uma parte importante aqui tem os rates, né, elevados aqui, AAA, que é esse daqui 10%, AA 4,9%, quase 5%, e aí 27%, quase 28% um único A, né, ou A aí, como o pessoal fala. O CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, é o carro-chefe do fundo, isso aí não é nenhuma novidade também. E boa parte da estratégia do fundo aqui está em carrego. Rentabilidade do fundo, né? O fundo vem entregando uma rentabilidade legal aqui, já entregou mais, né? Se a gente for olhar aqui pelo gráfico, hoje está na casa de 1,15, mas ele já entregou 1,45, né? 1,44. O preço da cota também vem sofrendo um pouco, né? A gente está na casa aí hoje ele estava na casa de R$10 cada cota, hoje está na casa de R$8,90. Então está no patamar mais baixo dos últimos 12 meses. Tá? Eu gosto de comprar coisas baratas, então para mim, ele estando nesse patamar, eu acho interessante. Né? O valor patrimonial dele é de R$ 9,58. Então você comprar um patrimônio de R$ 9,58 pagando R$ 8,90, que é o preço que está hoje, eu acho interessante, na minha visão, tá? Léo, a indicação, a recomendação? Não é indicação nem recomendação de investimento. Só estou apenas compartilhando a minha visão. E aqui é um teor mais educacional, não é de investimento, não é indicação, tá bom? E aqui chegou o DRE, que eu gosto bastante. Aqui é o quanto entrou no fundo de dinheiro, quase 5 milhões e 100 de receita, né? Aí a gente tem as despesas, 396 mil, taxa de administração, quase 400 mil, né? E outras taxas, 132 mil. O resultado foi de R$ 4.569.000. Boa parte disso foi distribuído. Na verdade, né, a maior parte foi distribuído. Isso aqui deve ter tido alguma coisa retida que foi distribuída. A gente ainda tem retido aqui 389 mil. O retido total no quase R$ 1 milhão. Então, se a gente pegar esse valor, né, dividir pelo número de cotas, vamos chegar aqui em 11 centavos o que foi distribuído. O fundo terminou o mês com 44.836 cotistas, inclusive, como eu já falei, sou um deles. Se você também deixa aqui nos comentários. A liquidez diária dele é muito legal, 1,6 milhões por dia em média, muito bom. Então é fácil de comprar, fácil de vender. É considerado um dos fundos mais líquidos do mercado de Fiagro, tá? A alocação da carteira, né, a gente vê que boa parte está no estado de São Paulo. São Paulo é um player muito grande de cana-de-açúcar, seguida de Minas Gerais, aí depois seguida de Goiás.
E aqui eu vou aumentar um pouco a letra porque é muito importante essa tabelinha. E aqui eu destaquei para vocês os 3 maiores devedores da carteira do fundo, ou seja, para quem lhe emprestou dinheiro. 10%, em primeiro lugar aqui, nós temos a Jalles, tá? Ele tem um rate aqui de AAA, então é uma empresa que ela é listada na bolsa, tem aqui um bom rate, né? Em segundo nós temos a Wifol com 7,4%, também tem aqui um rate, e a Lins com 7,1% e também tem um rate aqui. Aí a gente vai ver que boa parte, né, está bem diversificado. Isso aqui que eu gosto, quanto mais diversificado melhor. Porque se algum desses devedores tiverem alguma dor de barriga, por exemplo, o Jalles, já é difícil ter, mas se tiver, o fundo vai tomar um baque de 10%, né? Agora, por exemplo, esse ponto rural aqui, né, é 0,4%. Se ele não conseguir cumprir, honrar com os pagamentos, então o fundo não vai sofrer tanto, né? 0,4%, 1,4%. Eu gosto de ter essa carteira bem pulverizada, tá? 2,3% estão em caixa, tá bom? E eu destaquei aqui os 3 maiores. Isso aqui, pessoal, que eu acho muito importante a gente olhar, tá? Eu destaquei os 3 maiores, mas o que eu gosto de olhar nas garantias, ó, que garantias aqui, alienação fiduciária de terras. Isso aqui que eu gosto como garantia, gente. Esse devedor não pagou, o fundo vai lá, executa, toma terra. Eu sei que não é bom que o acordado seja cumprido, né? As dívidas sejam pagas, mas é bom ter uma garantia se caso a pessoa não conseguir pagar. No caso, a empresa não conseguir pagar. Agora, vamos pegar aqui as maiores posições. A Jalles, né? A Jalles, aqui as garantias não tem, são clean. Me preocupa bastante, tá? Mas não tanto por conta do histórico do rate de boa pagadora que ela tem, AAA. Então é uma empresa que tem... É difícil ela dar calote, tá? Mas eu gosto de ter... eu gosto de ter a terra ali como garantia, essa é a minha visão, tá bom? A Wifol, que nós vimos ali, acho que se não me engano é segundo lugar, ou terceiro, tem aqui tem a seção fiduciária de recebíveis e aval dos controladores. Também não é uma garantia tão forte assim, né? E o aval dos controladores é a usina Lins. Mas como eu falei, a gente se baseia aqui no rate, né? Mas eu prefiro me basear um pouco mais na alienação fiduciária de terras. Eu sei que dá trabalho depois para vender, mas pelo menos tem um ativo ali, né? Aqui estão explicando aqui as garantias, né, de todos os devedores. Eu vou deixar para vocês o site, tá bom? Do FGA, para vocês terem acesso a essas informações. E eu destaquei aqui as maiores posições, né? Usina Lins tem o rate A pela Standard Poor's e é a empresa mais focada aqui em açúcar, etanol, né, no álcool, né? Jalles Machado aqui, 100% da cana própria, flexibilidade no mix de produção, alta capacidade de estocagem na entre safra, isso aqui é bem legal. Cogeração de energia, gera energia também. Segunda maior produtora mundial de açúcar orgânico e maior exportadora para o mercado norte-americano. Então, uma empresa que tem uma posição global bem interessante. A Wifol, uma multinacional brasileira, fundada em 85, produz fertilizantes, tá? Tem um rate aqui, A. E aqui vai explicando cada uma delas, tá? Eu queria voltar um pouquinho aqui rapidinho, que eu esqueci de falar. O setor, né? A gente vai ver que boa parte estão ligados ao setor de açúcar e etanol, mas a gente tem aqui, ó, a Wifol, que é uma das maiores posições da carteira. Tem nutrição vegetal. Aqui a gente tem que ver, aqui a gente tem a questão do milho e soja, né? Principalmente soja aqui, que pode impactar bastante, né, para a empresa honrar o pagamento. Depois a gente tem aqui também o Café Brasil, também nutrição vegetal, né, o segmento aqui. Mas boa parte, como nós já falamos aqui, é açúcar e etanol. Aqui a Valoriza também, nutrição vegetal, insumos agrícolas aqui, o ponto rural, né, aquele ponto rural, aquele lá que representa 0, alguma coisa, né? Insumos agrícolas são os maquinários ali para produção, né? Tem uma empresa também de plástico aqui, de Caxias do Sul. Fertilizantes, conglomerado agro. E aproveitando aqui o disclaimer aqui do relatório gerencial, nada aqui, pessoal, nesse vídeo, né? Indicação, recomendação de investimento, tá? Pessoal, curtiu? Obrigado aí pelo like, pelo carinho, pela audiência. Se gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal. Ficarei muito feliz em conversar com vocês aí nos comentários. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!